Olá, esse é o programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É um prazer voltar à sua tela e dessa feita trazendo um assunto que é motivo de muito debate no meio acadêmico, evangélico, religioso em geral, que é a relação que há entre o Antigo Testamento, é o nome que nós damos às escrituras hebraicas, e o Novo Testamento, que é o nome que nós damos aos escritos produzidos pelos cristãos, depois da vinda de Jesus Cristo. E para conversar sobre esse assunto hoje, nós temos aqui nos nossos estúdios o Dr. Mauro Meister, que é doutor em literatura semítica, e Dr. Daniel Santos, que é doutor em Antigo Testamento. Ambos são professores do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E eu gostaria de começar o nosso diálogo, e eu preciso até dizer, não é, que o alvo do programa não é provocar debate entre os convidados. O nome Academia em Debate é porque nós conversamos sobre assuntos que estão sendo debatidos na academia. E, sem dúvida, esse assunto provoca muita polêmica. E eu vou começar perguntando aqui ao doutor Mauro o seguinte. Doutor, muita gente costuma associar a lei de Moisés com o Antigo Testamento e a graça de Deus em Cristo com o Novo Testamento. E seria mais ou menos assim, que antes de Cristo as pessoas eram salvas guardando a lei de Moisés. Cristo veio, aboliu a lei e agora a salvação é pela graça. Depois de Cristo, Deus mudou a maneira das pessoas serem salvas. Confere, é assim? Certamente não, doutor Augustus. Eu creio que um caminho simples de explicar o conceito, que a gente chama de um conceito de unidade entre os dois testamentos, com relação à forma de salvação, é fazer a pergunta referente a determinados textos bíblicos. Por exemplo, alguém pode ser salvo pelas obras da lei? O próprio texto do Novo Testamento responde, não, ninguém pode ser salvo por obras da lei. Gálatas, Romanos, né? Então, quer dizer, ninguém consegue obter mérito de cumprir a lei para conseguir ser salvo. Se alguém chegasse e perguntasse assim, qual a maneira de ser salvo? A minha resposta seria, a maneira de ser salvo, basta você ser moralmente perfeito, do instante do seu nascimento até a sua morte, você vai ser salvo. E aí não tem ninguém. E aí não tem ninguém, exceto um que houve na história, que foi Jesus Cristo. Então, a conclusão que a gente chega, se a proposta está correta, de que no Antigo Testamento alguém era salvo pelas obras da lei, a resposta é, ok, então até a vinda de Jesus Cristo, ninguém foi salvo, porque ninguém cumpriu a lei como era necessário ser cumprida. Então, o meu irmão Abraão, na verdade, ele não é meu irmão, nem Davi, nem Jacó, nem os santos do Antigo Testamento. Ninguém que está lá na galeria de heróis da fé, em Hebreus foi salvo, na verdade, porque não tinha graça. Mas uma pergunta, doutor. Antes de Cristo, como é que as pessoas então se salvariam pela fé? Cristo não tinha chegado ainda. Então era fé em quê? Eles criam na promessa. Lembra de Abraão? Ele é o pai da fé. Ele creu naquilo que Deus havia prometido, Gênesis capítulo 15, e isso lhe foi imputado para a justiça. A diferença entre o crente do Antigo Testamento e o crente no tempo do Novo Testamento é que o crente do Antigo Testamento, ele olhava para alguma coisa que ainda ia acontecer. O crente do Novo Testamento, ele olha para trás para uma coisa que já foi feita, que já aconteceu. Mas o meio de salvação é pela fé, pela graça, o uso de Deus da sua misericórdia. Sempre foi. Desde o nosso primeiro pai, Adão. Porque se ele foi salvo, e eu acredito que ele foi salvo pela mesma fé, mesma graça, mesmo uso da misericórdia. Doutor Daniel, e aí vem então a pergunta. Os 10 mandamentos, eles fazem parte da lei de Moisés. Tá certo? E os 10 mandamentos, eles têm uma série de exigências. Né? Faça isso e não faça aquilo. Quando Cristo veio, ele cumpriu a lei e o apóstolo Paulo diz que Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. A pergunta então é, qual é o papel dos 10 mandamentos hoje na vida do cristão, daquele que crê em Jesus Cristo? Nós não estamos mais no Antigo Testamento, estamos no Novo.
A gente disse que a lei ela tem determinadas finalidades. E os 10 mandamentos? Para que servem hoje? O cristão está debaixo dos 10 mandamentos? Qual o papel, então, desses mandamentos? Os 10 mandamentos, como o Mauro mencionou, ele é aquilo que aponta para um relacionamento com Deus. Eu colocaria ainda que a lei ela sempre apontou, né, para a comunhão do ser humano com o seu Criador. Foi assim antes da queda. A novidade, doutor Augusto, em Moisés, da lei dos 10 mandamentos, é que aquela lei ela foi otimizada para ser implementada para uma nação. Israel cumpriria aquela nação num cenário internacional. É isso que Deuteronômio 6:4 fala, que as pessoas viriam o povo cumprindo aquela lei. E já num estado de pecado, já né? É pecado. A lei antes do pecado visava essa comunhão de maneira relativamente diferente, porque o pecado estava ausente. Então eu não vejo que os 10 mandamentos ele não vale mais. Ele cumpriu o seu propósito, que era, vamos dizer assim, empurrar uma geração para estar próxima de Deus, em comunhão com Deus. Agora, quando Cristo ele vem, ele é, né, a pessoa que precisamos ter comunhão com Ele. Né? Então, da mesma maneira que a gente sabe, Adão botou tudo a perder, Jesus, ele mesmo cumpriu a lei, ele disse que ele veio para cumprir, para que nós também tivéssemos essa comunhão resgatada com Deus. E dois detalhes, né? Quando Paulo diz em Romanos que o fim da lei é Cristo, sim, a palavrinha lá é o telos, o propósito da lei. Não é fim no sentido de terminou, de que ela terminou. Mas de cumprir, exatamente. A lei apontava, inclusive, para Cristo na sua retidão moral. Paulo vai dizer que a lei serviu de aio, é aquela que conduz, que leva até Cristo. E Cristo cumpre toda a lei moral e a lei moral continua valendo. Né? As pessoas às vezes perguntam assim, a lei ainda vale? Eu falo, você pode adulterar? Não. Você pode roubar? Não. Você pode assassinar? Não. Então, a lei vale. Mas aí é que tá. Aí levanta uma questão interessante. Na lei, você não só tinha os 10 mandamentos. Na lei você tinha leis, na lei você tinha normas relacionadas com sacrifícios de animais, leis referentes à vida diária do povo de Israel, leis referentes ao sacerdócio. Como é que nós vamos saber, então, quais são as leis do Antigo Testamento que passam para nós hoje e quais são as que ficam para trás? Os 10 mandamentos parece evidente, não é? Eles valem para nós hoje. Mas e as outras leis? Como é que a gente faz a distinção? Estou resgatando aqui. Quando Jesus foi perguntado, né, qual o resumo da lei? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. São os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos me ensinam a amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6 me ensinam a amar o próximo como a mim mesmo. Essa é a ideia do resumo. Então, eu tenho o resumo do resumo. Historicamente, né, o que a igreja, para resolver essa pergunta, essa questão, o que a igreja, os teólogos fizeram, foi buscar uma maneira de separar didaticamente a lei. Essa é uma separação didática. Então, nós dizemos, e a própria Confissão de Fé de Westminster, ela separa a lei em 3 grupos. A lei cerimonial, a lei civil de Israel e a lei moral propriamente dita. Essa divisão é clara quando a gente lê os livros de Moisés? A resposta é não. É isso que eu ia perguntar. Qual é a fundamentação para isso? Não, ela não é clara. Por quê? Porque muitas daquelas leis, elas têm um caráter, vamos dizer assim, casuístico. Elas eram aplicações imediatas da lei moral. Então, quando eu pego os 10 mandamentos, as 10 palavras, né, como um código de lei separado, né, ele tem determinados elementos que são a pura expressão do caráter moral de Deus. Mas mesmo dentro dessa lei, que é a pura expressão do caráter moral de Deus, eu tenho algumas coisas ou detalhes que são casuísticos. Não é? Pegue-se, por exemplo, as leis que... o 10º mandamento, que fala não cobiçarás, né? Eu não tenho servo hoje. Então, essa porque parte... diz, não cobiçarás o servo do teu próximo. Isso. A esposa, eu tenho.
O outro tem esposa. Mas hoje as pessoas não têm servo. Eu não tenho boi. Como é que eu vou... E eu não cobiço. Aliás, na nossa cultura até poderia cobiçar, né? Então, esse aspecto ali não fala que eu não devo cobiçar qualquer coisa do outro. Dá exemplos casuísticos. Então, a gente precisa fazer essa separação. Na verdade, o espírito da lei é que eu não posso cobiçar nada que não me pertença e que não tenha sido colocado na minha mão por Deus. Doutor Daniel. Agora, essa questão do casuístico, eu acho, doutor Mauro, que até é possível você ver alguma divisão meio clara. Porque quando Deus deu a lei em Moisés, ele disse, olha, essa lei, não os 10 mandamentos, mas a questão casuística. Se você vir um boi do seu próximo cair no buraco, esse tipo de lei, que tem um caso e depois vem um princípio final. Em Moisés já é dito, olha, essa lei não vale para vocês aqui, durante o deserto. Vale. Só quando vocês entrarem. E depois, quando vocês saírem da terra, também não vai valer mais, porque vocês vão para a Babilônia, exilados. Então, a lei, eu diria, casuística, ela é aplicada para a nação de Israel depois que eles entraram na Terra Prometida, né, e se constituíram a nação. Mas eu acho que esse é o cerne da questão. É como é que eu consigo, de maneira clara e lógica, fazer essa divisão. Inclusive, no campo reformado, existem determinados grupos que insistem na ideia, no conceito de uma aplicação mais ampla da lei do que essa divisão. A acusação contra essa ideia da divisão da lei é dita, olha, ela é artificial e a gente tinha que aplicar mais amplamente a lei. Né? Porque a lei ela tem uma função magisterial, pedagógica. Então, existe muito debate, é claro, em torno disso. E não só debate, né? Mas também tem muita confusão hoje em dia sobre a aplicação da lei. Eu estou usando até a sua distinção, né? A lei cerimonial, a lei civil, porque você percebe que até em muitas igrejas evangélicas hoje, existe a guarda de algumas das práticas da lei de Moisés. Por exemplo, o uso de shofar, que era aquela trombeta para congregar o povo. Tem igreja que faz a entrada triunfal da Arca da Aliança. Tem igreja que usa o candelabro. Igreja que insiste em guardar as festas judaicas como Páscoa, Pentecostes e coisas dessa natureza. Nós chamamos o local de reunião de templo, às vezes chamamos o púlpito de altar. Os nossos cantores a gente chama de levita. Então, próximo bloco, nós vamos falar disso. Ok. Tá? Porque é isso aqui que, no fim, né, nós chegamos nessa questão, né? O que é que passa para nós? Está correto hoje utilizar esses elementos da lei de Moisés no culto cristão, na vida da igreja evangélica? No segundo bloco, nós voltaremos com esse assunto. Até já. Estamos de volta com o programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E hoje com os doutores Mauro Meister, doutor em Literatura Semítica, e doutor Daniel Santos, que é doutor em Antigo Testamento, discutindo exatamente qual a relação entre o Antigo Testamento e o Novo, a relação entre a lei de Moisés e a graça de Deus em Cristo Jesus. Doutor Mauro, muitas igrejas hoje evangélicas ou ditas evangélicas utilizam nos seus cultos de determinadas práticas regulamentadas pela lei de Moisés. E às vezes até a terminologia que é usada para se referir ao local de culto e aos objetos que fazem parte lá do mobiliário é o linguajar do Antigo Testamento. Púlpito é altar, cantor é levita,
o pastor é visto às vezes como um sacerdote, o local da reunião é chamado de templo. E tem igreja que até vai mais, né? Toca chofar, tem candelabro de Israel lá na mesa, tem um até que entrou com a arca, né? Agora, faz sentido isso, uma vez que Cristo veio e cumpriu a lei para nós? O que é que você acha disso? Veja, doutor Augusto, como é que funcionam as coisas, né? A gente não pode esquecer da nossa história e da nossa tradição. E a gente precisa lembrar que a igreja cristã, até o período da Reforma, ela agregou muitas coisas à tradição inicial neotestamentária. Você está falando do catolicismo da Idade Média. O catolicismo até a Idade Média foi acrescentando mais e mais coisas. E quando você olha para o catolicismo, você observa no catolicismo toda uma ritualística que vem do livro de Levítico, que é um livro que tem uma didática a respeito da imputação, a respeito do perdão de pecados, a respeito da graça de Deus, ou seja, todas as figuras e imagens ali, elas são feitas para ensinar o adorador crente do Antigo Testamento a respeito da misericórdia de Deus e do perdão, né? E a igreja romana, ela importa isso para o culto. Então, por exemplo, o culto católico romano chama-se missa, e ele é um sacrifício, e ele é feito diariamente. Como no templo. Como no livro de Levítico. A roupa que o sacerdote usa, não é? É uma roupa que tem traços e cópia, a mitra, né, do sumo representante, é uma cópia daquilo que existe lá no livro de Levítico. A ideia do altar, de separar o sacerdote do povo, de onde vem essa ideia? Vem do livro de Levítico. O uso do incenso. Então, você pega daí e você vê que muita coisa na tradição evangélica, ela, na verdade, é mera continuidade da tradição do catolicismo romano. Se não me engano, foi o senhor mesmo que escreveu um texto lá no nosso blog, A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. Né? É verdade. E agora, o que a gente está vendo nos últimos dias? Né? A gente está vendo mais importação, essas coisas, né? Os levitas, né? Então, os grupos de louvores viraram levitas. Deixa eu falar aqui. Doutor Daniel, o levita. O que era o levita no Antigo Testamento? Levita, ele trabalhava diretamente no templo, servindo coisas básicas, desde limpeza, arrumação, e os filhos de Arão é que tinham o privilégio de servir dentro do templo, fazendo sacrifícios e coisas relacionadas diretamente a um serviço mais privado. Então, ser levita incluía, se você fosse levita, varrer, limpar, cuidar das pessoas, empurrar o gado que chegava para... Eles não faziam nada relacionado com a música, com o louvor? Sim, também, entre outras coisas, né, o louvor. Num período mais tarde, né, mais tardio. Quando teve templo, né, porque no tabernáculo não tinha templo. E aí eu já aproveito para dizer que a igreja, especialmente a igreja evangélica, tem a tendência de associar já a sua própria igreja local com o templo. Mas essa conexão ela não é tão assim simples de ser feita, porque o templo em si, não havia um púlpito lá e o sacerdote então se dirigia aos crentes do Antigo Testamento, um momento de louvor e a leitura bíblica responsiva. Não era assim. O culto no Antigo Testamento era diferente. Ele era cedinho, se imolava um animal, jogava-se o sangue em volta do altar, queimava-se o animal e no fim da tarde, esses eram os dois cultos do dia. Me parece que as pessoas hoje, sem perceber, elas estão copiando um modelo mais do que a gente conhece como uma sinagoga, posterior, e joga para o templo para tentar encontrar na igreja um formato. Então, quando eu vejo, por exemplo, igrejas hoje usando levitas no louvor, né, é clara a mistura, né? É como se no templo, dentro lá, entre os querubins, estivesse lá um monte de levitas cantando. Isso não existia. Para mim, o risco disso aí é que parece criar dentro da igreja uma categoria, né? Os levitas, né? Que você não pode tocar nos levitas. Que, num certo sentido, já é uma coisa importada.
ela é importada do catolicismo, mas como o evangélico ele insiste em não se parecer com o catolicismo, ele tenta voltar a uma raiz anterior, que é a ideia de que o pastor é sacerdote. Né, que ele é uma classe especial de gente no meio do corpo de Cristo, enquanto o Novo Testamento ensina a respeito do sacerdócio universal. A oração do pastor é mais poderosa, vale já mais, que ele vale é sacerdote? Mais, exatamente, essa é a ideia, né? As pessoas associam essa ideia. Esse homem, ele é o mais poderoso porque ele é o sacerdote. E o sacerdócio universal some porque não entendem essas claras distinções neotestamentárias. Então, na busca de resgatar alguma coisa bíblica, resgata-se o errado e não o certo, e acaba-se copiando o catolicismo, porque nós estamos em plena era apostólica. Ora, quem é que desde os primórdios insiste na chamada sucessão apostólica? Sem dúvida. É o catolicismo romano. E hoje as denominações evangélicas estão cada vez mais aparecendo com apóstolos e imitando essas coisas. Agora, vocês dois podem me explicar por que é que uma conhecida igreja neopentecostal no Brasil está construindo uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo? Porque o povo gosta. Faz sucesso, é misticismo, né? Faz sucesso, não é? Então, os números, né? Eu estive lá olhando semana passada a esse respeito, os números são astronômicos, as pedras vêm de Israel, né? E toda essa coisa não faz o menor sentido, mas o povo gosta disso. O modelo, Mauro, do templo que eles estão fazendo lá não é necessariamente o templo de Salomão no período salomônico, né? Mas posteriormente o templo foi implementado herodiano. O templo neotestamentário. Que bom se fosse um templo mesmo de Salomão, porque seria mais simples, é bonito, né? E mais didático, a gente aprenderia alguma coisa. Mas me diga uma coisa, por que é que tudo que vem de Israel parece ser mais espiritual, mais próximo de Deus? Água do Rio Jordão para batizar, azeite da Terra Santa, viagens a Israel para conhecer o que eles chamam de Terra Santa, não é? Peregrinação. Né? Por que é que, para muitos evangélicos, se tiver relacionado com Israel, é algo assim superior, parece que é mais autêntico e real? Faz sentido isso depois da vinda do Senhor Jesus Cristo e tudo que ele fez? Olha, eu já estive em Israel várias vezes, gosto de viajar para lá e de aprender as características daquela terra, porque a formação geográfica e as ruínas e as escavações falam do tempo vétero e neotestamentário, então eu aprecio muito, gosto de levar pessoas, grupos de estudantes para conhecer, porque a gente passa a ler a Escritura, que é a revelação de Deus que acontece na história, de uma maneira muito mais apurada. É muito gostoso fazer essa relação. Então, nesse sentido, é bom, é importante. Agora, deixa eu pegar aqui um gancho. Eu estava escutando o rádio ontem e estavam transmitindo uma palavra de alguém, de um pastor que levou a sua igreja para Israel, e ele estava falando lá de Israel, estava já embarcando de volta para o Brasil, e ele dizendo assim: você tem que vir aqui, porque você só escutar na Bíblia, você só ouvir o pastor pregar, você só conhece o Jesus da Bíblia, mas precisa conhecer o Jesus histórico. Aí é que é. Aí é catolicismo mesmo. Você tem que conhecer, você tem que ver os lugares. Se você não tiver a Israel, se você não for a Israel, você é um crente de segunda categoria, porque você só tem a Bíblia. É a ideia da peregrinação, né? Lembra, a Roma, capital do Império, gerou as romagens, né? As romarias. Então, quando o catolicismo se instalou de maneira definitiva com sede lá, a romaria virou uma coisa importante. Mas não faz sentido para evangélico fazer romaria. Então, você faz o quê? Você faz uma peregrinação à Terra Santa. E aí você ganha diploma, ganha o vidrinho de óleo, todas essas coisas que são infantilidades, na verdade, no final da história, né? Eu tenho um candelabro que eu trouxe de Israel, né? Foi feito na China, né? Então, quer dizer... Comprou o gato por lebre. Né? Então, as coisas estão lá, made in China, né? Agora, eu acho, Mauro, que também essas viagens são sintomáticas de uma geração de igrejas hoje que não tem mais a novidade, o elemento diferencial que tinha o tabernáculo é que Deus falava ali.
Hoje eu acho que eles perderam isso. A pregação não tem mais a proeminência que tem e Deus talvez não comunique como comunicava antes. Então, Na mente deles, Deus não fala, né? não fala mais. Então, vamos até lá. Quem sabe Então, Deus me fala alguma coisa. Esse era um diferencial. Se Deus falasse que ele iria aparecer aqui na Rua da Consolação, meio-dia, eu estaria lá. Não importa se estiver sentado no chão, na chuva. Mas acho que as igrejas evangélicas talvez tenham perdido de vista isso, né? De que Deus ele fala por meio da pregação, no púlpito. E às vezes até o pastor desacredita disso. Ele mesmo não se incumbe em estudar a palavra. Para transmitir Então, fazer isso. esse diferencial eu acho que tem levado pessoas a procurar a experiência mística, né, de fazer uma peregrinação e andar por onde Jesus andou. Exatamente. Quem sabe? Deixa eu fazer a última pergunta aqui, que nosso tempo está terminando. Só a última pergunta. Vocês são evangélicos, são cristãos. Por que vocês dedicaram a vida de vocês a estudar o Antigo Testamento? Ok. A revelação de Deus na Escritura é uma só. Então, ainda que eu tenha me dedicado a estudar o Antigo Testamento, tanto como pastor, intérprete da Bíblia, eu não posso ficar numa parte dela só. É como se eu dissesse, olha, eu vou estudar só até o meio da revelação de Deus, o resto eu não vou estudar. A mesma coisa funcionaria para alguém que estudou o Novo Testamento. Eu só vou estudar o finzinho, o começo não me interessa. A razão, então, é a o unicidade da Escritura e a gente precisa entender essa unidade que existe na Escritura como um todo. Isso é fundamental. Na minha época, a carência, né, de teólogos na área do Antigo Testamento, na minha região, foi isso que me levou a estudar o Antigo Testamento mais do que o Novo na ocasião, né? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês. Este é o programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Aqui nosso agradecimento ao doutor Daniel Santos, doutor em Antigo Testamento, doutor Mauro Meister, doutor em Literatura Semítica, pela participação nesse programa. Eu aproveito para lhe convidar a fazer um curso de teologia à distância, completamente online, conosco do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Você precisa já ter uma graduação em qualquer área e você pode acessar e se inscrever através do site cpaj.mackenzie.br e procurar Programa de Educação à Distância. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Academia em Debate.